Utopias anarquistas. Flávio Luizetto. A escola individualista do anarquismo. De acordo com os militantes identificados com a escola individualista do anarquismo, a organização da futura sociedade libertária deveria obedecer ao princípio de restrita liberdade individual, aspiração mais elevada da causa, razão primeira e maior do próprio movimento. Radicalmente contrários à ordem social vigente e às instituições que as resguardavam, sobretudo o Estado, os anarquistas individualistas opunham-se com igual vigor a tendências do movimento revolucionário da época que pretendiam mudar a sociedade à custa de algumas limitações a serem impostas à liberdade pessoal. Essa intransigência, além de colocar a escola anarquista individualista em flagrante antagonismo com as teses expostas por Marx, indispunha com muitos companheiros situados no próprio campo anarquista, defensores da ideia de se fundar a nova sociedade ácrata segundo os princípios proclamados pelas doutrinas mutualista, coletivista e comunista. Pode-se avaliar os significados dessa atitude, lembrando que o anarquista individualista norte-americano Benjamin Tucker, através de um artigo publicado no jornal Liberty, por ele dirigido, chegou a negar o direito de se intitularem anarquistas os coletivistas e comunistas libertários, com que, naturalmente, ficavam de fora do movimento figuras do porte de Bakunin e Kropotkin. Essa defesa extremada do individualismo fez com que um delicado problema para todas as correntes representativas do anarquismo, o problema das relações entre o indivíduo e a coletividade, fosse equacionado de modo peculiar pelos adeptos dessa escola. Não é o indivíduo que deve adaptar-se à sociedade, mas a sociedade que deve moldar-se ao indivíduo. Com uma breve e simples sentença, consagrou-se dessa maneira uma doutrina, a do egoísmo. O interesse individual é a medida de todas as coisas e, pelo fato de predominar entre os homens a diversidade de interesses, concluiu-se consequentemente que, além de inviável, era indesejável pretender corrigir a situação recorrendo-se a fórmulas uniformizadoras ou niveladoras. Motivado exclusivamente pelo próprio interesse, o indivíduo não se ocupa com o bem-estar da sociedade, utiliza-se dela para alcançar a sua felicidade pessoal. Seus objetivos não são políticos nem sociais, são egocêntricos tão somente. Não há nada de comum entre os homens, a singularidade constitui atributo da natureza humana, e é justamente essa característica que deve ser cultivada e estimulada. Pouco importa o fato de os indivíduos terem de viver juntos. A vida social transcorre sob a influência de uma inelutável circunstância, ou seja, um indivíduo encontra-se em permanente conflito com todos os outros. Nessa perspectiva individualista, a coletividade é vista com indisfarçável desconfiança, pois encarna um fator que maior transtorno provoca para a plena realização pessoal. Não era por outra razão que os anarquistas individualistas afirmavam ser a sociedade o maior inimigo do indivíduo. A vida social, de acordo com tal ponto de vista, flui sob constante e irreversível tensão, já que o indivíduo necessita estar sempre a defender a sua liberdade, a preservar a sua singularidade. É contrassenso, portanto, buscar a conciliação entre os interesses individuais e os interesses coletivos, e não passa de uma enorme insensatez desejar que estes predominem sobre aqueles. Contrassenso e insensatez, pois tais interesses coletivos simplesmente não existem. Dessa forma, no campo do anarquismo individualista, não se cogitava lutar em prol de modelos sociais baseados no mutualismo, no coletivismo ou no comunismo, modalidades de convivência social contrárias à ordem natural das coisas, na medida em que almejam diluir as diferenças individuais em nome de um artificioso igualitarismo. A possibilidade de existir na futura sociedade alguma forma de estrutura associativa entre os homens não era, contudo, inteiramente negada pelos anarquistas individualistas.
mas tal associação deveria ter necessariamente caráter provisório temporário. Assim seria, por exemplo, a possível união dos egoístas, prevista pelo mais conhecido representante da escola, Max Stirner, espontaneamente formada com o intuito específico de defender os interesses particulares de seus membros. A precária agremiação seria automaticamente dissolvida logo que cumprida sua finalidade. Para os individualistas extremados, a exemplo de Stirner, existia uma forte razão para a rejeição dos projetos socialistas formulados pelos companheiros anarquistas ligados a outras escolas do movimento. Em qualquer das modalidades do socialismo sugeridas, seria preciso admitir a existência de alguma instância supraindividual de poder capaz de definir procedimentos coletivos, de impor regulamentos gerais e de arbitrar toda sorte de divergências e conflitos. Com isso, o indivíduo ver-se-ia subordinado a um emaranhado conjunto de interesses estranhos, já que os seus objetivos particulares não coincidem com os da coletividade. O anarquista individualista combatia evidentemente o Estado, instituição que expressa a dominação de um grupo social sobre a sociedade, em geral, e sobre o indivíduo em particular. Entretanto, não via nenhum progresso nos modelos de transformação social que aspiravam a instaurar a dominação da sociedade sobre o indivíduo. Esse inconveniente existia, no seu entender, em todas as fórmulas socialistas, anarquistas ou não. Se os movimentos revolucionários tinham efetivamente o propósito de abolir o regime de exploração do homem pelo homem, deveria orientar-se de acordo com os critérios adequados para tanto. É inconsequente, segundo os anarquistas individualistas, defender a abolição da dominação exercida por uma classe social sobre toda a sociedade e propor em troca o império da sociedade sobre o indivíduo, sacrificar a liberdade pessoal em nome dos interesses do Estado ou da sociedade e dar o mesmo. No lugar das fórmulas socialistas em voga, inócuas porque baseada no equivocado ponto de vista segundo o qual os interesses coletivos devem prevalecer sobre os interesses pessoais, o anarquismo individualista radical propõe que o movimento revolucionário proclame simplesmente a necessidade de se instaurar um reinado da soberania individual. As ideias acima resumidas foram largamente expostas e defendidas por Max Stirner e expressam o essencial do pensamento anarquista individualista extremado. Presume-se que deveriam ser observadas no caso das mudanças sociais tomarem o rumo desejado por essa escola. Não se deve a Max Stirner, contudo, qualquer iniciativa no sentido de propor um projeto socioeconômico articulado para a futura sociedade ácrata baseada nesses postulados. Tal empresa coube a um representante norte-americano do individualismo anarquista, Josiah Warren, cuja experiência pessoal adiante narrada informa com precisão sobre as vicissitudes que marcaram a origem dessa escola no movimento libertário. No ano de 1825, o puritano Josiah Warren aderiu aos planos de Robert Owen e, juntamente com outras 800 pessoas, aproximadamente, ajudou a fundar no estado de Indiana a colônia New Harmony. O objetivo de Owen ao criar a comunidade é conhecido. Tratava-se, resumidamente, de um projeto para reconstruir a sociedade segundo o ideal da propriedade comum. O princípio norteador da tentativa era, portanto, do comunismo. Com a sua implantação, Owen esperava lançar as bases para a felicidade pessoal e fixar as condições capazes de inaugurar um padrão de relacionamento harmonioso entre os homens. 2 anos após a instalação do grupo, Owen desligou-se da colônia, desiludido com os resultados da experiência comunista que ali se colocara em prática. De acordo com seu próprio relato sobre os fatos, a uniformidade que se exigiu das pessoas tornou o ambiente literalmente insuportável. E a razão não se devia somente ao nivelamento econômico existente entre os colonos. Longe disso. O problema mais grave, segundo Owen, é que com o passar do tempo ficou cada vez mais difícil a existência de divergências de opinião,
cada vez mais criticada a pretensão de alcançar certos objetivos pessoais e cada vez mais obstaculizada a busca da realização de certos gostos particulares. Todas essas manifestações eram vistas com desconfiança, julgadas perigosas para o êxito da colônia. A tendência a se nivelar tudo terminou por esgotar a iniciativa. Após 24 meses de tentativas para superar os problemas, não mais do que 3 pessoas conservavam a esperança de sucesso do empreendimento. Chegada a hora de fazer um balanço geral da experiência, Josiah Owen constatou que durante a existência do grupo não se conseguiu resolver a contento o problema do conflito entre interesse público e interesse individual. Questões que poderiam ser consideradas de interesse social jamais foram, na verdade, o objeto de preocupação de 2 indivíduos. Todas as questões relevantes eram resolvidas dessa maneira, diretamente por Owen, ou então de acordo com a vontade da maioria por meio de assembleia. E para a minoria, essa assembleia tinha ares tirânicos. Ao fim e ao cabo, através da manifestação do interesse geral, todos terminaram por ter um projeto individual contrariado ou capricho pessoal contestado, com o que aumentava o descontentamento com a situação. Não demorou para o Owen concluir que uma organização social que tentasse conciliar o princípio de autoridade, mesmo que exercido por uma assembleia em nome do ideal comunitário, com o princípio de liberdade individual, só poderia fracassar. No mesmo ano em que abandonou New Harmony, Josiah Owen passou a elaborar seu próprio plano de edificação de uma nova ordem social. A ordem atual deveria ser reformada, mas em qualquer hipótese seria respeitada a liberdade completa dos indivíduos, abandonada de modo definitivo a ideia de combinar interesses públicos e particulares por meio de fórmulas comunistas. De acordo com seu projeto, deve ser livre o acesso das pessoas aos recursos naturais. Cada indivíduo deve dispor livremente da sua pessoa, de seu tempo e da sua propriedade. Tudo o que possuir deve naturalmente ser obtido através do próprio trabalho, para não recair nos defeitos da sociedade burguesa. Todo o sistema deve ser regulado por um princípio de justiça. Esse princípio, em linhas gerais, consiste no estabelecimento de relações econômicas limitadas ao intercâmbio equitativo de produtos do próprio trabalho, sendo o valor de cada produto determinado pelo custo, nada mais acrescentado ao preço da mercadoria, senão o tempo necessário da sua fabricação. Fixado o princípio geral de ordenar o funcionamento de uma sociedade justa, Owen tratou de demonstrar a sua viabilidade. Criou, para tanto, seu próprio negócio, um estabelecimento chamado Equity Store, armazém equitativo, logo apelidado pelos frequentadores de Time Store, armazém da hora, do tempo. Mais tarde, estimulado pelo sucesso da iniciativa pioneira, fundou uma comunidade em Ohio, baseada naturalmente em empresas estritamente individualistas. No território americano, sabe-se que muitas foram as tentativas de se colocar em prática experiências de comunidades anarquistas segundo o modelo sugerido por Owen. Com o advento da Guerra Civil, os ânimos, contudo, arrefeceram. As ideias de Josiah Owen derivaram, em grande medida, como não poderia deixar de acontecer, daquelas próprias de Robert Owen. Entretanto, elas anteciparam, em certo sentido, as de Proudhon. O anarquista francês trilhou um caminho similar ao de Owen, sem, contudo, demonstrar o mesmo grau de desconfiança com a ideia do princípio da associação, sem, portanto, os extremos individualistas do anarquista norte-americano.